Agora, candidato, no último congresso do Missão, no último fim de semana no congresso do Missão, o senhor deu a seguinte frase: vamos matar quem roubar. Eu quero entender o que essa declaração quer dizer. O senhor está dizendo que vocês vão matar o ladrão de celular, o sonegador de impostos, o político corrupto, a mulher que rouba na venda 2 litros de leite para alimentar o filho. Quem que o senhor está dizendo que vai matar? Foi uma bela declaração que eu dei num púlpito. Foi transmitido aqui, inclusive, pela Globo News. Então, vou contextualizar a declaração para responder você de maneira muito precisa. Eu estava falando que nós vamos viver num país em que você vai poder andar com seu celular na rua e você vai comprar as coisas que você quer e você não será assaltado. Quem tentar te fazer isso vai morrer. O que eu estou demonstrando num discurso político? Que se você estiver diante de um assalto à mão armada, que é o grande problema que gera medo das pessoas na rua, São Paulo, a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes no meu estado, que é São Paulo, diminuiu bastante. Já São Paulo vai ultrapassar uma taxa menor que a dos Estados Unidos da América, em termos de homicídios a cada 100 mil habitantes. Entretanto, todo mundo fica inseguro em andar em São Paulo. É o assalto à mão armada. O assalto à mão armada, hoje, um policial em São Paulo, não São Paulo, no Brasil, ele tem a possibilidade de legítima defesa de terceiros, que é se alguém está assaltando você à mão armada, ele poder agir de maneira armada. Tentar um tiro não letal, se acontecer de ser letal, aconteceu. O que eu estou avisando é o approach, a resposta que a presidência da República tem que dar é o bandido ser tratado como bandido e o cidadão como cidadão. E que o cidadão não tem que ter medo. Aquilo é um recado político importante de uma intenção de um próximo presidente de enfrentar de maneira muito dura o crime. Mas não tem um risco de matar inocentes? Eu estou falando isso porque o senhor está falando que foi um discurso que o senhor fez lá na convenção, a gente assistiu, a gente acompanhou. É um slogan da campanha. Eu já vi o senhor falar várias vezes, a gente leu aqui o plano de governo, o senhor explica do que se trata. Teve até bichinho de pelúcia sendo vendido ali com essa frase, então o senhor usa muito isso, né? Sim. É uma marca da campanha. O senhor não teme abusos em nome do senhor, como líder do grupo, usando esse slogan? Não temo. A gente já vive numa sociedade do abuso. Primeiro, a gente vive numa sociedade em que o abuso e a violação dos direitos humanos se tornou regra. A exceção se tornou viver em lugares seguros em que você não é assaltado por todos os lados. A gente vive uma sociedade de medo. Portanto, eu quero inverter isso. A minha declaração foi muito clara. Hoje, diante de um cidadão armado, uma pessoa... Acho que nem tem como haver muito engano. Se você é um policial e está na rua e está diante de um bandido que está apontando uma arma para uma pessoa, como agora, não sei se você acompanha um caso horroroso aqui no Rio de Janeiro, de um menino autista, estava no meio da rua, um bandido armado tentou roubar o cordão dele, ele entrou em pânico, o menino fugiu, o cara atirou e matou ele pelas costas. O que um policial deveria fazer diante desse caso? É fazer uso da força. O uso da força, nesse sentido, ele tem que ser apoiado pelo Estado, suportado pelo Estado. A autoridade policial ela tem que ser respeitada e dignificada nesse sentido. Isso não significa que o abuso ele tem que ser acobertado ou achar que as consequências do abuso são meros números. Não. Mas isso é diferente de matar como política de Estado, né? O que o policial pode fazer no momento de uma ocorrência como essa está permitido. Sim, né? Constitucional. Agora, o que eu entendo quando o senhor fala vamos matar, que isso vai ser uma política de Estado. Aí é uma confusão, Natuza, desculpa interromper, entre um slogan e uma prática. Eu não vou permitir que policiais fiquem andando atirando a esmo, isso nem existe. Agora, a ideia própria de que o Estado ele vai iniciar sua luta para fazer um enfrentamento total ao crime, respeitando preceitos constitucionais, me parece meio óbvio. As pessoas não entendem dessa maneira. Mas então, deixa eu só ver se eu entendi, tá? O que o senhor está me dizendo é que o senhor se divide em duas pessoas. Uma pessoa campanheira, de campanha, que fala tudo, e uma outra pessoa que, se eleito for, vai governar. Não. Por exemplo, quando você publica uma notícia no G1, você vai ter o título, você tem a foto da matéria e você tem o corpo da matéria. Cada um é construído de uma maneira para você ter camadas diferentes de interpretação do mesmo fato. Mas o título é um resumo fidedigno do que está na matéria. O título olha só, prendeu, matou, para falar o bichinho de pelúcia que a gente vendeu e está disponível na nossa loja no partido. Se você é um bandido, você tem apenas duas opções no meu governo. Ou você vai ser preso, ou se você reagir, você vai terminar morto ou machucado. Não tem outro caminho. Se você é um bandido armado, está cometendo um assalto... Mas isso já é assim hoje. Se o bandido reagir numa ocorrência, ele pode morrer. Sim, espero que aconteça mais. E se ele for preso, que ele fique preso. Porque hoje a regra é o prendeu, soltou. Hoje você prende, vem uma audiência de custódia, solta. Eu aposto dinheiro que aquele cara que matou o menino autista agora com cordão, ele é um reincidente.
porque tem quase aquela proporção Pareto, quase todo mundo que comete os crimes são as mesmas pessoas, e essas pessoas são reincidentes e retornam à rua. Hoje a regra prendeu, soltou. A provocação do prendeu, matou você tem que ter dois caminhos. O prendeu, o matou, não tem outro caminho. O senhor se inspira muito, e eu ouço muito o senhor falar do Bukele em El Salvador. Eu queria saber do senhor se é nisso aqui que o senhor se inspira, agora ampliando mais para o plano de segurança como um todo. Olha só, a gente sabe, ele reduziu de forma drástica o crime, mas olha só a que custo. Prisão sem mandado, ampliação do tempo de prisão sem ordem judicial, redução drástica de habeas corpus, dificuldade de acesso a advogados, prisões baseadas em denúncia anônima, perfil territorial e até tatuagem. O senhor sabe disso, o senhor acompanha. Isso aqui é a fórmula. Queria saber se o senhor vai fazer uma coisa parecida dessas no Brasil. A fórmula é o que está disposto no livro amarelo e boa parte daquilo que a gente defende passou agora no Congresso Mas disso Nacional. aqui que eu falei, o senhor bebe nessa fonte. Não, eu bebo na fonte da capacidade de ação e resolução do Estado. El Salvador não é igual ao Brasil. Eu vou dar um exemplo. Eu respeito e acredito muito na ideia de que o poder executivo tem que ser capaz novamente de executar coisas. As pessoas em El Salvador não tinham mais autoestima, as pessoas não conseguiam andar nas ruas. E ele teve um approach, ele teve uma vontade de ação que ele conseguiu realizar e concretizar uma mudança. Eu respeito isso. Agora, o Brasil não é El Salvador. Eu não vou concordar com tudo que ele faça, nem ele vai concordar, eventualmente, me tornando presidente, com tudo que eu faça. O Noboa, vocês pegarem um caso, para fazer uma crítica boa ao modelo de El Salvador, o Noboa tentou copiar o que o Bukele fez em El Salvador num contexto equatoriano. Não funcionou como El Salvador, porque o Equador tem um tráfico internacional de drogas, tem um cartel chamado Los Lobos, poderosíssimo. Mas onde é a diferença do senhor para ele, então? Já que a gente está falando da diferença. Lá, criticam o que ele faz, por exemplo, julgamentos coletivos ou prisões sem mandado. Não faria isso. Até porque a Constituição Exato, aqui não permite. mas não é uma transposição. O que o Bukele fez está num contexto salvadorenho, dentro de um sistema normativo dele. O que nós vamos fazer vai ser dentro de um contexto nosso, com as dificuldades e vicissitudes de um país como o Brasil. O crime organizado no Brasil é muito diferente do El Salvador. O PCC não existe. Você tentar explicar para uma pessoa de El Salvador o que é o PCC, ele mesmo não vai entender. Os Estados Unidos não entendem como funciona o PCC. Os mecanismos que você vai ter de enfrentamento serão outros. Agora, a vontade de agir para resolver esses problemas tem que ser a mesma. A vontade, a disposição do líder em resolver um problema histórico. Desculpa, vale a pena pegar um outro cara que eu cito, que é o Milei. Milei estava na convenção do Flávio Bolsonaro agora. Eu não teria nenhum motivo para falar, eu gosto, eu acho o Milei maravilhoso. Dito isso, a intenção do Milei, durante a campanha, de falar dos problemas econômicos argentinos, mesmo quando impopulares, é uma dinâmica que eu gosto também. O Brasil é igual à Argentina? Não, as potencialidades são diferentes. Mas então, sim. Já que a gente está falando de Brasil, vamos fazer um ponto a ponto Por aqui. favor. Prisão sem mandado. Não acredito em prisão sem mandado. Ampliação do tempo de prisão sem ordem judicial. Tem que ter ordem judicial. Redução drástica de habeas corpus. O habeas corpus, se você cometeu um crime hediondo, você não tem direito ao habeas corpus. Dificuldade de acesso a advogados. Não, você tem que ter acesso a advogado. Julgamentos coletivos, o senhor já falou que é pelo amor de com Deus. prisões baseadas em denúncia anônima, perfil territorial e tatuagem. Não, para você ser enquadrado como membro de uma facção, você tem que ter uma investigação prévia. Mas então o que o senhor vai fazer de parecido com o Bukele? Eu não entendi. Pelo amor de Deus, eu acabei de falar, o enfrentamento ao crime organizado é a Mas intenção. essa é a forma, é a bula. Se essa é a bula... Não, a bula dele pode ter esses elementos. A construção de grandes presídios, a ideia de que você vai tratar a facção criminosa como um ente anômalo dentro da sua sociedade. E aí você vai ampliar a capacidade de ação do Estado. Por exemplo, ele criou um estado de exceção. O estado de exceção... Eu quero, só para a gente entrar nisso, mas mas é a antes... minha resposta para ela. Não, mas é porque... Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.